bom dia. Bom dia. Gente, então, para quem não me conhece, eu me chamo Tessila, sou psicóloga e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre resiliência, né? E o que é resiliência, afinal? É essa retomada da vida depois de um grande trauma, depois de um acontecimento muito doloroso. Então, o que a resiliência observa são as condições que permitem que as pessoas possam retomar a vida. O que é que faz com que algumas pessoas, mesmo passando por algumas situações que são inimagináveis, possam voltar à vida, possam voltar a ter um desenvolvimento. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo que coisas, que atitudes práticas vocês podem fazer no dia a dia para poder, que vão te ajudar a dar início a um processo de resiliência quando vocês precisarem. Porque a resiliência só acontece diante de uma vulnerabilidade, diante da crise. Se você não está passando por uma grande dificuldade, você não está precisando lançar mão de um processo de resiliência, né? Mas o que é muito importante que a gente faça uma prevenção para isso. Quanto mais fortalecida emocionalmente a gente tá antes de passar por uma crise, mais chances a gente vai ter de passar por aquela crise sem se desconstruir tanto emocionalmente. Então é importante que a gente tome certas atitudes e certos cuidados com a gente mesmo para que a gente se fortaleça e possa lidar com as dificuldades da vida. Só para a gente ter uma noção sobre essas dificuldades que eu tô falando, eu vou perguntar algumas coisas para vocês, se vocês passaram por algumas coisas. Quem já passou, levanta a mão, mas só se quiser, não precisa se expor também não, certo? Então, por exemplo, quem já perdeu um ente querido? Quem já passou por uma grande crise financeira, ficou sem dinheiro, desesperado por dinheiro? Quem já perdeu o emprego? Acordou no dia seguinte sem saber o que fazer e agora como é que eu vou pagar as minhas contas, né? Quem já passou por uma doença grave ou acompanhou alguém muito próximo da família ou amigo que passou por uma doença grave? Essas situações são difíceis pra caramba, né? Então todo mundo aqui, pelo que eu tô vendo e pelo que eu já imaginava, já precisou passar por um processo de resiliência. Porque já precisou sobreviver a essas situações que às vezes a gente se pergunta como é que uma pessoa passa por um negócio desse e continua vivo. Não tem aquelas situações que a gente fala, rapaz, só tá vivo porque enfim, e ninguém entende como é que a pessoa continua vivo. Uma mãe que perde um filho, por exemplo. As pessoas ficam, como é que continua? Como é que volta à vida? E aí tem um autor que é muito importante para a resiliência, eu vou até falar um pouco mais dele no final, que é o Boris Cyrulnik. É um ator francês e ele foi refugiado de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele fala muito das situações que ele viveu com relação à Segunda Guerra Mundial, que é algo realmente inimaginável. Mas aí eu comecei a pensar um pouco sobre as situações que as pessoas vivem na nossa realidade, que são essas situações que eu perguntei a vocês, que é o que eu observo no consultório. O que é que as pessoas, o que é que os meus clientes, os meus pacientes vivenciam e trazem para o consultório como problema. E como é que eles superam, como é que eles fazem para dar conta da vida, para voltar à vida. O que é que ajuda? O que é que eles têm na vida deles, o que é que eles fazem que ajuda a voltar para a vida. E aí eu vou contar um pouco para vocês, antes de contar o que são esses fatores que ajudam a pessoa a voltar para a vida, eu vou contar um pouco para vocês da minha trajetória com a resiliência, com esse conceito, né? Eu entrei na faculdade de psicologia muito ansiosa, eu sempre quis ser psicóloga, desde sempre. Eu nunca tive dúvida, eu sei que eu sou uma grande exceção no mundo. Várias pessoas, às vezes eu tô conversando sobre carreira, profissão, e as pessoas dizem, mas tu sempre teve certeza, eu tenho tanta dúvida se é isso mesmo que eu quero fazer, se eu tô no caminho certo. Tu sempre teve certeza que quis ser psicóloga? Sempre. Eu sou uma exceção, mas eu sempre soube. Sempre quis ser psicóloga. Aí, eu vou só esquentar aqui um pouquinho, porque eu acho que tá ficando frio. E aí, eu entrei na faculdade super empolgada, super feliz porque ia estudar psicologia, achando que eu ia chegar lá
ia descobrir a solução para resolver o problema de todo mundo. Pronto, agora vão me dar uma receita de como é que faz para resolver o problema de cada pessoa que me procurar. Vai ser muito lindo, vai ser muito fantástico, vai ser muito fácil. E tem algumas pessoas aqui que são da psicologia e vocês sabem que não é bem assim, né? Quando a gente entra no curso de psicologia, o curso de psicologia é um mundo. Existem várias abordagens, que são várias teorias e práticas que você precisa escolher uma para seguir, para aplicar, e dentro dessa abordagem existe outro mundo. Existem as várias áreas da psicologia. Você pode trabalhar com psicologia hospitalar, com psicologia escolar, com psicologia comunitária. Enfim, é um mundo de áreas e de abordagens, e você tem que ir fazendo essas escolhas e ir se entendendo no seu caminho. E tem coisas que a gente passa pela faculdade e nunca estuda. Passa 5 anos e meio lá e não estuda. Eu não estudei resiliência, por exemplo, na faculdade, por incrível que pareça. No curso de graduação eu não estudei resiliência. E aí fui ter alguns interesses, sempre gostei da psicologia comunitária, achava que eu gostava da hospitalar, depois eu descobri que não. E fui trabalhar, acabei a faculdade, fui trabalhar em comunidade, que era o que eu queria muito, né? Era a área que eu tinha muito interesse, e foi super difícil, porque eu fui trabalhar numa prefeitura, num CRAS, num lugar assim, bem afastado, da zona rural de um município do interior do Ceará, e não tinha as condições, a prefeitura não dava pra gente as condições de fazer um trabalho bacana, um trabalho como eu imaginava que poderia ser feito. E aí foi meio frustrante. Depois eu fui trabalhar numa clínica de hemodiálise. No começo eu fiquei super empolgada, porque eu achava que gostava dessa área hospitalar, né? Aí no começo eu fiquei super empolgada, achando que ia ser massa, e foi legal, e depois eu vi, não é isso. Aí eu comecei a pensar, eu não me sinto tão realizada assim na psicologia, não. Será que eu nunca vou me sentir realizada? Porque eu não pensava em fazer outra coisa. Se eu tiver que fazer outra coisa, eu não sei fazer nada, não. E aí foi a fase que eu tive dúvida, não que eu não fosse apaixonada pela psicologia, mas a dúvida que eu tinha era se eu ia conseguir ser feliz naquela profissão, se eu ia conseguir ser realizada financeiramente, porque não é uma profissão fácil, né? Algo que, como todas as outras profissões, você precisa batalhar muito e se esforçar muito para conseguir. E aí eu tive esses questionamentos com relação à psicologia, mas o que sempre me encheu os olhos na psicologia, o que sempre me fascinou na psicologia, foi esse fenômeno que faz com que as pessoas passem por problemas gravíssimos, por dores profundas, e continuem seguindo a vida e retomem a vida, né? Essa coisa de ver que a gente, muito dos nossos problemas surgem nas nossas relações, né? Então a gente, desde criança, já vai se relacionar com o pai, com a mãe, com os irmãos, quem tem irmão, ou quem não tem os pais, não se relacionar com o responsável. E ali já começam algumas dores, porque todo mundo tem um monte de necessidade e quer que essas necessidades sejam supridas pelos familiares, e essas necessidades nunca são 100% supridas. Então todo mundo tem ali a sua dorzinha, a sua criança um pouco abandonada, as suas dificuldades. E aí a gente vai crescendo e vai se relacionando com outras pessoas e vai levando um pouco dessa forma que a gente aprendeu a se relacionar na infância para as nossas próximas relações, né? Relações conjugais, amorosas, de amigos, e vai se machucando, muitas vezes vai se machucando mais ainda nessas relações. Por outro lado, as relações nos curam também, já diria o Moreno, que é um autor do psicodrama. Nós adoecemos e nos curamos nas relações. Então, eu sempre achei isso muito interessante. Só para dar um exemplo para vocês, na minha juventude, assim, na adolescência, começo da idade adulta, a gente teve um cachorro lá em casa que se chamava Punk. Algumas pessoas aqui conheceram o Punk. Como foi a história do Punk? O meu irmão trabalhava e ele tinha um vizinho do trabalho que resolveu adotar um cachorro que estava sofrendo maus tratos. Pegou o cachorro, levou para casa dele, mas o cachorro era muito agressivo. O Punk, no caso, né? Ele era muito agressivo, ele tinha... E aí, esse cara que adotou o Punk tinha uma filha pequena e começou a ficar com medo do Punk ali convivendo com a criança, porque ele era muito agressivo, porque ele tinha sofrido muita agressão. E aí, o meu irmão pegou e levou pra nossa casa.
E aí ele realmente era muito, muito assustado. Ele era muito feio. Gente, ele era horroroso. Ele era... Os meus amigos frescavam que ele tinha sido a mistura de um cachorro com a tilápia, porque era uma coisa... Era uma coisa que você não entendia a feição dele. E além disso, ele era meio quebrado. Ele tinha apanhado tanto que ele tinha os quartos quebrados. Ele andava assim, sabe? E super assustado, super agressivo. Ele não podia ver um cabo de vassoura. Porque se você fosse varrer a casa e passasse perto dele, ele enlouquecia, ele avançava na vassoura. Porque provavelmente ele apanhou muito de vassoura. Então era aquela situação que você não tinha muita fé de que ia dar certo. Né? Que ele ia se adaptar naquele novo lar, que ele ia se sentir seguro, que ele ia se sentir amado. Mas aí a gente foi dando muito carinho, a gente sempre gostou muito de cachorro lá em casa. E a gente foi dando muito carinho pra esse animalzinho, foi aceitando ele do jeito que ele era. A gente não se desesperou porque ele era horroroso, porque ele era todo quebrado, porque ele era assustado, porque ele era um pouco agressivo. Todo mundo teve paciência com o processo dele, todo mundo esperou o tempo dele, todo mundo deu amor sem esperar muita coisa em troca, porque a gente sabia que ele não tinha muita coisa lá pra oferecer. E o que aconteceu foi que ele se transformou completamente. Ele se tornou um cachorro super carinhoso, super amoroso. Ele parou de brigar com a vassoura, não podia varrer à vontade na frente dele, que estava tudo bem com ele. E aí, isso foi uma forma de eu ver o quanto as pessoas podem se transformar positivamente. Não importa o que você passou, o que você viveu na vida, não é que não importa, importa muito. Mas isso não vai determinar como vai ser a sua vida para sempre. Você pode ter encontros positivos, você pode receber ajuda, você pode ter uma nova oportunidade de recomeçar. Então, o que as pessoas que estão sofrendo assim precisam é dessa nova chance, é desse recomeço e é desse suporte de outras pessoas. É do amor, essencialmente é do amor e da aceitação e da paciência. E aí também outra experiência e isso fala de resiliência, né? Essa coisa que a pessoa tinha tudo para dar errado, no caso eu tô dando exemplo do cachorro, mas serve para as pessoas também. Tinha tudo para dar errado e conseguem se desenvolver bem, conseguem conseguir coisas que não esperavam, não era esperado delas. Né? E outro exemplo também que me chamava a atenção nesse sentido, quando eu fui trabalhar no interior, lá no CRAS, era um interior que não tinha nada, não tinha nem asfalto, para chegar lá eram 13 quilômetros de estrada carroçal. Então vocês imaginem a precariedade do local. E aí, só que a minha equipe no CRAS era maravilhosa, eu já ficava surpresa. Gente, essas pessoas são tão legais, criativas e tal. E tinha um rapaz especificamente que montou um grupo de teatro. Essa pessoa nunca foi, com certeza, nunca entrou no teatro antes, porque não teve essa oportunidade. E ele conseguiu montar um grupo de teatro que atraiu muitos jovens do local. E esse tipo de atividade é muito boa para prevenir violência, para prevenir a entrada no mundo das drogas, porque tem ali uma coisa na comunidade, né, que faz com que eles tenham interesse, que eles queiram viver, que vai fortalecer a identidade deles, que é o que muitas vezes o mundo das drogas faz, de um lado negativo. Então, o quão fantástico era o cara montar um grupo de teatro e trazer e atrair tantos jovens para participarem daquilo. Então, tudo isso me interessava muito na psicologia, mesmo nessa fase que eu tava assim, meio assim, pensativa, sem saber se ia dar certo. Eu pensava, gente, mas isso é muito legal. Como é que a gente faz para fazer mais isso? Para multiplicar esse fenômeno, para fazer com que as pessoas tenham essas oportunidades. Aí eu disse, não, vou voltar a estudar, vou entrar no mestrado. Sempre gostei um pouco dessa área acadêmica e resolvi que ia voltar para o mestrado. E aí eu procurei a professora Normanda. Na verdade, eu fui muito cara de pau, porque eu fiz a seleção sem falar com ela. Ela passou o resto do mestrado passando isso na minha cara, mas é muita audácia. Ela veio fazer a seleção do mestrado sem falar comigo, porque ela é uma professora super concorrida lá na Unifor. E por algum acaso do destino, eu entrei para ser orientada por ela e ela me chamou e me disse, Tarsila, o que você acha de estudar resiliência? Aí eu, resiliência. Aí eu fui pensar, tentar entender melhor o que era resiliência e vi que tinha tudo a ver com esse fenômeno
das pessoas conseguirem se desenvolver de uma forma fantástica, mesmo passando por dificuldades enormes na vida. Tinha a ver com esse fenômeno coletivo que eu falei, por exemplo, do cara que fundou o grupo de teatro. Porque é você fazer isso, é você enfrentar as dificuldades, no caso deles a dificuldade de pobreza, de falta de acesso a recursos, enfrentar aquilo coletivamente e contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Aí ela disse, e seria muito interessante se você fizesse uma pesquisa na resiliência comunitária, porque a gente já tem aqui pessoas pesquisando a resiliência individual, a resiliência familiar, seria muito bom se você fizesse na comunitária. Aí eu, perfeito, eu amo psicologia comunitária, já tenho essa experiência, me joguei na resiliência comunitária. Então foi aí que eu fui ter o meu contato com resiliência. Antes de dar início à minha pesquisa, a gente fez um grupo, uma intervenção, que foi um grupo de mulheres dessa mesma comunidade, onde eu fiz a pesquisa, que é dessa foto. Essas minhas amigas, a gente se conheceu indo fazer esse grupo e somos grandes amigas até hoje. E aí eu tive essa oportunidade de colocar em prática a promoção de resiliência no grupo de mulheres que também viviam muitas privações. E foi maravilhoso, eu amei, assim, a gente montou, nós quatro, mais a orientadora. Então era muita gente pensando, foi um processo super criativo, a gente pensou em várias atividades super legais e fez e deu muito certo. Eu fiquei, rapaz, esse negócio de resiliência é interessante mesmo. E aí fiz a minha pesquisa, que eu posso contar melhor para vocês sobre a pesquisa em outra oportunidade, mas fiz a pesquisa sobre resiliência comunitária e depois acabei o mestrado e voltei para o consultório. Aí quando eu fui, hoje, desde que do final do mestrado, que foi em 2016, até hoje, eu trabalho exclusivamente com o consultório. E aí foi quando eu comecei a pensar, tá, agora eu preciso me voltar um pouco mais para a resiliência individual. Que aí foi quando eu comecei a fazer essa reflexão que eu estava falando para vocês. De ver o que é que realmente leva as pessoas ao consultório. Quais são as dores que fazem com que as pessoas procurem um psicólogo. E o que é que essas pessoas estão fazendo, quais são os recursos que essas pessoas estão acessando para conseguir lidar com as dores delas. E aí, assim, quando acontece algo muito terrível, como esses exemplos que eu dei aqui, você perdeu o emprego, você perdeu alguém da família, você tem dois caminhos. Ou você segue o caminho da vulnerabilidade, ou você segue o caminho da resiliência. Mas isso não é uma simples escolha. É muito importante que vocês saiam daqui tendo compreendido que isso não é uma simples escolha. Porque se a gente acha que é uma simples escolha da pessoa ser resiliente, a pessoa querer ser resiliente, seja resiliente, isso gera um preconceito. Ou seja, tem pessoas que conseguem ser resilientes, tem pessoas que dão conta, que são fortes, e tem outras que não, que são fracas. Não é nem resiliente essa pessoa. Então, essa não é a ideia da resiliência que a gente quer passar, que os estudos da psicologia querem passar. Porque depende muito do que te aconteceu. Tem coisas que aconteceram que você, dentro da sua realidade, consegue lidar. Que para outra pessoa, aquela outra pessoa não conseguiria, mas você consegue. Às vezes acontece uma coisa enorme na vida e a pessoa continua lá, em pé. Mas depois acontece uma coisa pequena e ela desmorona. Porque depende do que aconteceu, de quantas vezes aquilo aconteceu, do suporte que a pessoa teve, de como ela lidou com aquilo tudo. Então não é uma escolha, é o que dá para ser feito. Às vezes dá para seguir o caminho da resiliência e às vezes se segue o caminho da vulnerabilidade. Agora uma coisa é certa, todo mundo, independente se vai seguir o caminho da resiliência ou da comunidade, passa por um período de sofrimento, né? Após alguma dessas crises, como eu falei para vocês, esqueci de falar das crises amorosas, né? Quem já sofreu uma separação, ou quem já terminou um relacionamento, que foi muito doloroso. Então, a pessoa que já passou por todas essas situações, na hora que a coisa acontece, vai haver sofrimento, vai haver angústia. Não tem como escapar. Então, essa fase aqui da dúvida, não é porque ele está decidindo se vai ser resiliente ou não. É porque ele está vivendo a angústia transitória que todo mundo passa quando está nessa situação de sofrimento. Então, é importante que passe, inclusive. Se você não passar, essa dor vai voltar depois e você não sabe como. Todo mundo passa por essa fase de angústia.
é natural, faz parte do seu desenvolvimento. Muita coisa se aprende depois disso, e a resiliência também é isso, não é só você suportar a dor. Suportar a dor seria uma resistência. A resiliência é você não só suportar a dor, sem enlouquecer, sem entrar em alguma doença grave, mas também você sair daquela crise tendo consciência do que você aprendeu e se sentindo mais fortalecido. Porque tem muitas habilidades que a gente só aprende diante da dificuldade, né? Tem muitas coisas que se a gente nunca precisou passar por aquilo, se a gente nunca precisou usar aquilo, a gente não vai aprender. Então, quando a pessoa faz isso, né? Vai pro caminho da resiliência ou da vulnerabilidade. Para dar um exemplo para vocês de quando a pessoa vai pro caminho da vulnerabilidade, eu trouxe esse filme. Quem já assistiu esse filme? Manchester à beira-mar? Não é um filme muito popular, né? Mas é um filme bem interessante, de 2016. É um filme triste. Porque o que acontece? O cara mais velho tava morando em Boston, o irmão dele morre e deixa a guarda do sobrinho pra ele. Disse, olha, você tem que voltar pra Manchester pra cuidar do seu sobrinho. E aí ele volta, e voltar àquela cidade traz muita dor. Por quê? O que aconteceu na vida dele? Ele bebia muito, e um dia ele tava em casa com os filhos, ele tinha 3 filhos, e ele foi colocar fogo na lareira e por algum descuido a casa pegou fogo. Ele saiu para comprar mais bebida e negligenciou alguma parte desse processo de colocar fogo na lareira e a casa pegou fogo e matou os 3 filhos dele. E aí é por isso que era tão difícil para ele voltar para aquela cidade. E o que aconteceu? Ele não conseguiu, ele fez o esforço de voltar alguns anos depois para cuidar do sobrinho, mas ele não conseguiu dar conta. Ele se isolou completamente. A esposa dele, obviamente, teve muita dificuldade de perdoá-lo. Depois tem até uma cena no filme que eles conversam e ela o perdoa, mas inicialmente ela não queria perdoar de forma nenhuma, óbvio que é de se esperar. A comunidade não acolheu tanto, porque todo mundo culpou ele, natural, né? Então ele não foi acolhido na dor dele, ele não se perdoou em momento nenhum, ele se culpava muito, ele perdeu não só os 3 filhos, como a esposa. Então essa é uma das situações que é muito difícil se recuperar. E aí, quando você está vivendo uma crise dessas, que você vai para a vulnerabilidade, o que acontece? Você vai se fechando cada vez mais dentro de si. Aquela dor foi tão insuportável que para evitar de viver aquela dor de novo, você se fecha e se afasta de todo mundo. Porque quanto mais você se relacionar, mais risco você tem de sofrer aquela dor de novo. Então a pessoa vai e se fecha, e se fecha, e se fecha e fica sozinho. E aí não ocorre a resiliência. Então ele era uma pessoa bem amarga, uma pessoa que não conseguia se relacionar com mulheres, nunca teve outra namorada. O sobrinho despertava amor, então ele se esforçou para cuidar do sobrinho, mas no final ele acaba decidindo que não tem como. Então ele pede pro amigo da família tomar a guarda do sobrinho e volta para Boston. Esse é um exemplo de quando a pessoa não consegue trilhar o caminho da resiliência, que vai trilhar o caminho da vulnerabilidade. E aí, quando trilha o caminho da resiliência, o que acontece? Né? O que ajuda? Um dos principais fatores é a conexão humana, que são os tutores de resiliência. São aquelas pessoas que estão na sua vida, que vão pegar na sua mão e vão dizer, vamos junto passar por isso. Você não está sozinho. Eu te apoio, a culpa não é sua, nós vamos juntos, você vai conseguir. A primeira pesquisa que teve de resiliência na área da psicologia foi uma pesquisa realizada lá no Havaí. Foi uma pesquisa longitudinal. A pesquisadora observou 700 crianças durante 40 anos, que eram crianças que tinham sido maltratadas, vítimas de violência física e sexual, que tinham perdido os pais, ou que os pais tinham doenças mentais, ou seja, pobres, não tinham o que comer, crianças bem vulneráveis. E aí eles fizeram um acompanhamento ao longo de 40 anos. E muitas não tiveram um desenvolvimento muito favorável, mas 28% dessas crianças
conseguiram encontrar uma profissão, conseguiram se encontrar na vida, conseguiram constituir uma família. Então foi aí que se começou a pensar nisso, o que é que faz com que essas pessoas consigam. E o que apareceu como resultado principal foi esse outro significante, esse outro significativo na vida da pessoa. Foi alguém, muitas vezes era um vizinho, era um tio, muitas vezes não era a família nuclear. Porque quando uma pessoa passa por um trauma, uma pessoa da família passa por um trauma, toda a família se traumatiza. Então, muitas vezes a família não consegue dar esse suporte para aquela pessoa que está passando o trauma. E aí, vem outra pessoa de fora, às vezes é um vizinho, às vezes é um familiar mais distante, e acolhe aquela pessoa. E se torna esse outro significante, esse tutor de resiliência. Então, a conexão humana é o fator mais importante para que ocorra a resiliência. Outro fator importantíssimo é o relato. É a pessoa ter a oportunidade de falar sobre a sua dor. É a pessoa ter um espaço onde ela possa falar sobre a dor. E falar sobre a dor não é algo muito confortável, né? Não é algo muito agradável. Então, o que acontece é que muita gente se constrange ao falar da sua dor. As pessoas não querem incomodar, sabe? Tá tudo bem, vamos sair com os amigos, vamos ter uma reunião familiar e eu vou ficar falando dos meus problemas. Gente, eu escuto muito isso no consultório. Não quero ficar falando dos meus problemas na hora de se divertir. E aí acaba que você vai se fechando. Você tá passando por um turbilhão dentro de você, mas você não conta pra ninguém, você não pede ajuda. Isso atrapalha muito o processo de resiliência. Quanto mais você fala da sua dor, quanto mais você se sente à vontade para falar sobre aquilo, por mais desconfortável que seja para você e para quem vai ouvir, mais chances você tem de elaborar aquele sofrimento. E aqui, nesse grupo de mulheres que a gente fez, pensando nessa questão do relato, a gente construiu um palanque do desabafo. A gente mandou fazer mesmo de madeira o palanque e colocou lá, e cada uma teve a oportunidade de ir lá na frente e falar o que tava, eu tô sofrendo de quê? E reclamar da vida, né? E todo mundo apoiando, e todo mundo se divertindo ao mesmo tempo com aquela cena. Então, porque justamente é uma forma de oferecer um ambiente seguro para que a pessoa pudesse falar das suas dores. Como exercitar o relato? Né? Como colocar isso em prática, falar das suas dores, como colocar em prática. Primeiro você precisa reconhecer a sua dor e vivenciar a sua dor. Então não adianta você ficar pensando que, ai não, mas besteira, isso não é tão importante assim. Olha, o cicrano tem um problema muito maior do que eu. Não sei se vocês já ouviram essa frase, porque eu escuto sempre. Não, mas tem tanta gente passando fome, né? Não, mas tem tanta gente numa situação tão pior. Cada pessoa no seu processo. Para quem está sofrendo mais, você está sofrendo na sua realidade aquilo. Então a sua dor importa. Reconheça a sua dor e viva a sua dor. Pare de fugir. Se você vai fugir agora, essa dor vai ser armazenada em outro lugar e ela vai voltar em algum momento sem você ter muita poder de decisão de como lidar com ela. Então reconheça, vivencie, diga, eu tô triste mesmo, eu não tô bem ainda, eu não superei ainda. E veja o que é que você pode fazer para superar. Mas não é negar. Negar é a pior opção. Procure ajuda profissional. A nossa profissão é muito carregada de preconceito. No sentido de que muita gente precisa fazer terapia, precisa de ajuda, precisa de algum tipo de apoio da psicologia ou da psiquiatria, mas demora muito a pedir ajuda. Demora, não tem vergonha, não quer falar dos seus problemas. Não é só o preconceito, é a resistência também. Porque não é fácil chegar para uma pessoa estranha e falar de todos os seus problemas e abrir o coração, e você sabe que vai falar das suas dores e que isso vai doer, vai te machucar mais. Então as pessoas demoram muito a pedir ajuda. Mas somos profissionais, nós psicólogos, os psiquiatras, outros tipos de terapeutas, somos profissionais capacitados para te apoiar nessa dor. Então, por que não pedir ajuda? Por que não procurar? Né? Você merece pedir essa ajuda, você merece receber esse apoio. Além de falar sobre a sua dor com quem você confia.
né? Porque também não precisa sair na fila do banco dizendo para todo mundo, é porque isso aconteceu. Mas você tem muita gente na sua vida que você pode falar sobre isso. Então, procure essas pessoas e falem. E um exercício que pode ajudar muito é o diário. Não sei se vocês tinham diário na época da adolescência. Acho que muita gente aqui tinha. Mas é uma prática que a gente vai perdendo quando vai se tornando adulto e que seria muito interessante que a gente retomasse. Porque às vezes não tem para quem ligar. Às vezes não tem para quem mandar um WhatsApp, às vezes não tem o psicólogo, mas você pode escrever. E tem gente que se expressa melhor escrevendo do que falando. Tem gente que se expressa melhor escrevendo, tem gente que se expressa melhor desenhando, tem gente que faz, né? A história é muito difícil, mas escreve um romance e consegue falar sobre aquele assunto. Tem gente que faz que torna aquele problema que viveu uma luta política, faz daquele problema uma luta política. Então, tem várias formas de lidar com o seu relato, de falar sobre a sua dor. Você pode não se sentir muito à vontade de chegar numa reunião familiar e falar sobre o que aconteceu. Mas você pode criar um movimento, por exemplo, as mães da Praça de Maio, lá da Argentina. São mães que perderam os filhos para a ditadura argentina, os filhos desapareceram ou foram assassinados. E elas começaram a se reunir na Praça de Maio e geraram um movimento que dura até hoje. Né? Isso aconteceu nos anos 70. Então, elas transformaram a dor numa luta política. Muita gente transforma a dor num livro. E aí, pronto, encontrou uma forma de falar sobre aquilo. O Cyrulnik dá um exemplo no livro dele. Os exemplos do Cyrulnik são muito pesados porque é situação de guerra. Então, ele dá um exemplo de uma criança que chegou em casa e a cabeça da mãe estava em cima da mesa. Como é que essa criança vai conseguir lidar naturalmente com esse relato? Como é que depois de adulta ela vai morar em outro lugar, refugiada da guerra, e as pessoas acham que ela é meio estranha e tal. Aí ela vai se reunir com os amigos, as pessoas vão dar uma chance pra ela. Não, mas por que você é tão estranha? Não, porque um dia eu cheguei e a cabeça da minha mãe estava em cima da mesa. Não dá pra contar muito dessa forma, né? Mas você pode escrever um livro, mas você pode entrar numa luta política para aquilo. Então, o relato não é só contar para os amigos, não é só contar na terapia. Você pode fazer algo com aquela dor que vai ajudar outras pessoas a lidarem, a enfrentarem aquela dor também. A comunidade é outro fator importantíssimo para a resiliência. Então, são as pessoas que estão ao seu redor, é a sua rede de apoio, é quem pode te ajudar naquele momento. Você poder contar o seu relato e saber que outras pessoas também passaram por aquilo. Então, no ambiente que várias pessoas passaram por aquilo, fica um pouco mais natural falar sobre aquela coisa tão horrível que aconteceu com você. E aí a comunidade também faz muitos rituais, né? Rituais religiosos, que reúnem as pessoas, que as pessoas podem se conhecer. Às vezes você não tem muitos amigos naquela comunidade, mas se você começar a ir para a igreja, você pode conhecer pessoas. Ou se você começa a frequentar um grupo de pessoas que passaram por situações parecidas. Eu acho que todo mundo aqui lembra do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi uma das grandes tragédias do nosso país. Todo mundo ficou sabendo. E tem uma pesquisa interessantíssima, que é de uma psicóloga que pesquisou resiliência comunitária nesse processo de recuperação da cidade da Boate Kiss. E o que ela aponta como um dos fatores principais foram os rituais para homenagear as vítimas. Né? O quanto aquelas pessoas se reuniam, caminhadas que fizeram. Na missa de 7º dia antes fizeram uma grande caminhada. Então os rituais, os encontros daquelas pessoas foi ajudando a ressignificar aquela dor tão imensa, tão absurda. Esses rituais são um tipo de relato também? Também, porque o ritual é uma forma de reunir a comunidade. E se você reúne a comunidade, você tem uma oportunidade de falar. E como são pessoas que estão passando pela mesma coisa, porque em Santa Maria todo mundo conhecia pelo menos uma vítima. Porque a cidade é muito pequena. Então todo mundo ali está vivendo aquela dor junto. Você vê que não é só você.
que está passando por aquilo, tem outras pessoas passando por aquilo também. E isso fortalece o grupo. Enquanto grupo, o potencial para enfrentar é maior. Então, é isso tudo que eu já falei. É pedir ajuda à sua rede de apoio. Quem é seu amigo, quem é seu parente, quem é seu professor, quem seja. Algumas pessoas não têm rede de apoio. E essas pessoas são as pessoas que estão mais vulneráveis. Por incrível que pareça, algumas pessoas não têm amigos. Não tem alguém a quem pedir ajuda. Então, sem dúvida, essa pessoa tem menor chance de viver um processo de resiliência. Mas você pode procurar ajuda, como eu já estava falando, num grupo de pessoas que passou por aquilo. Né? Num grupo de mães que perderam os filhos, por exemplo. Num grupo de familiares de pessoas que estão vivenciando uma relação com as drogas. Né? Você pode criar. Existem muitas formas hoje em dia de criar. Não é fácil, porque se uma pessoa não tem amigo, está passando por um problema muito difícil, não é muito fácil, eu vou fazer novas amizades, porque a pessoa não tem nem o clima para isso. Mas você pode procurar algum lugar que vai te receber, que vai te acolher. E uma coisa importantíssima é lembrar de quem permanece na sua vida. Né? A resiliência está muito ligada às perdas, às pessoas que a gente perde, ou a um emprego que a gente perde, enfim. Mas você perde aquela pessoa que era fundamental na sua vida, só que muita gente ficou. Em muitos casos, muita gente ficou. Em muitos casos, você perde uma pessoa, mas você tem um emprego, você tem uma profissão que traz sentido à sua vida. Ou você perde a profissão, mas você tem companheiros, você tem pessoas que vão te dar a mão, que vão te ajudar a passar por aquilo. Então, lembre-se sempre das pessoas que permanecem na sua vida. Flexibilidade é um fator importantíssimo para a resiliência. Por quê? O que é que acontece? A gente tem mania de planejar a nossa vida. A gente queria muito ter o controle sobre tudo que vai acontecer na vida. Quem não queria definir, só vai acontecer isso, todo projeto meu vai dar certo, eu vou alcançar esse sucesso no futuro, eu vou ter tantos filhos, eu vou casar com tantos anos, vai ser lindo, tá tudo planejado. Todo mundo queria, né? Mas eu acho que a vida seria um pouco sem graça. Mas tudo bem. Não é assim que acontece. Não é assim. Se você está muito apegado rigidamente a esse plano inicial, vai ser muito difícil se abrir para novas possibilidades. Só que sempre tem novas possibilidades. Por mais que você sofreu um acidente e perdeu o movimento das pernas, você vai estar sendo limitado de várias coisas na sua vida. Mas existem várias outras atividades que você ainda pode fazer. Se você abrir a sua visão para essas novas possibilidades. Então, vamos treinar a flexibilidade. Vamos pensar, bom, não aconteceu do jeito que eu esperava. Tô frustrado, porque não é pra negar os sentimentos. Então, tô frustrado, tô chateado pra caramba. Mas vamos ver aqui quais são as outras opções que eu tenho. Vamos ver o que é mais que eu posso fazer. Né? Lembrar que o caminho que você tinha pensado não é o único. Existem muitas coisas que você poderia nunca ter pensado e que a dor te faz pensar. Te dá a oportunidade de pensar. E se eu trabalhar com isso? E se eu fizer esse projeto? Outro fator importantíssimo é o humor. Porque o humor permite que a gente se afaste um pouco da dor e olhe para a situação de uma forma mais objetiva. Então é aquela coisa de rir da própria desgraça. É uma coisa que o cearense faz muito bem, inclusive, né? É uma coisa bem nossa. Rir da sua desgraça. Às vezes você está passando por um problema sério, mas você começa a brincar com um amigo, com alguém da família, ou faz uma apresentação mesmo de teatro, faz arte disso, e uma comédia. E aí você começa a brincar com aquilo, e isso traz um pouco mais de leveza para a situação, e você pode ver aquela situação de forma mais objetiva. E como é que exercita o humor? Você precisa fazer atividades que são favoráveis à química cerebral. Atividades que são neuroprotetoras, que vão liberar serotonina, dopamina, por exemplo, para o cérebro, que são as substâncias do bem-estar. Para você ter um pouco esse senso de humor, você precisa se sentir mais leve, né? Você precisa estar em contato com essas substâncias. O que é que ajuda nisso? Conviver com pessoas engraçadas,
né? Tem sempre aquela pessoa que você sabe que vai te fazer rir da situação, que vai falar, você tá assim no fundo do poço e a pessoa consegue falar uma coisa que faz você rir. Então não percam essas pessoas, não se afastem dessas pessoas. Fiquem sempre próximos. Assistir vídeos engraçados no YouTube, por mais bobo que pareça, pegar aqueles vídeos dos gatinhos, dos animaizinhos, aquilo dá uma melhorada na química cerebral, na nossa farmácia cerebral. O que mais? Meditação, respirar. Gente, a gente precisa respirar profundamente, né? Puxar o ar, trazer pra barriga, respirar aqui na barriga, não pode respirar só aqui, porque aqui a gente tá respirando sempre, mas isso aqui comunica estresse pro nosso organismo. Se você respira profundamente, você comunica pro seu organismo que tá tudo bem. Então ele não precisa liberar tanto cortisol. Ele não precisa te encher de cortisol pra você ficar, e de adrenalina, pra você ficar o tempo todo naquela situação de mal-estar. Vai liberar as substâncias do bem-estar. E a meditação ajuda muito nisso. Uma boa massagem, tem coisa melhor do que uma boa massagem? Um banho quente, essas coisas que dão essa sensação de aconchego, um chá, filmes de comédia mesmo, pegar sol, se expor à luz do sol, de manhã, assim, por uns 15 minutos, já vai melhorar o teu humor. E a autoconfiança. Por que a autoconfiança é tão importante para o processo de resiliência? Porque você precisa acreditar que é capaz de lidar com aquele problema para conseguir fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Se você está numa situação, né, por exemplo, de perder o emprego. Perdi o emprego, pronto, não tem mais solução. Eu nunca mais vou encontrar outro emprego. Eu não sou qualificada o suficiente para encontrar outro emprego. Não tenho oportunidade. A minha área de atuação é muito difícil. Essa cidade não tem oportunidades. Nada vai aparecer. Com certeza eu vou ficar pro resto da vida desempregada, passando muita dificuldade financeira sem me sentir realizada. Se o teu pensamento é esse, quais são as chances de você fazer algo concreto para te ajudar a encontrar um novo emprego? Para te ajudar a encontrar o caminho ali da tua evolução, da tua realização profissional? Quase não tem chances. Então você precisa acreditar. Tem momentos que é difícil acreditar e isso faz parte. Mas você precisa acreditar que você vai dar conta daquilo para que você possa realmente dar conta. Então, uma forma importante é fazer uma análise real da dimensão daquele problema. Porque, às vezes, algumas vezes é tão grave quanto a gente pensa, algumas vezes é mais grave do que a gente pensa e algumas vezes não é tão grave quanto a gente pensa. Né? Então, se você perder um emprego, é terrível. Mas você tem um monte de gente que está ali para te ajudar, mas você é qualificado, você é competente. Vai dar certo, a tua vida não vai se acabar por causa disso. Né? Analise isso, acredite nisso e confie nisso. Faça uma lista de tudo que você já enfrentou na vida. Coisas que foram muito difíceis de aprender, mas que você conseguiu aprender. Né? Para algumas pessoas, eu passei esse exercício para uma paciente. Quero que você faça uma lista de 10 coisas que você achou que nunca ia conseguir aprender na vida e aprendeu. Aí a primeira que ela colocou, dirigir. Porque para algumas pessoas pode ser a coisa mais simples do mundo, para outras pessoas pode ser super difícil. Para mim, por exemplo, é muito difícil aprender a falar inglês. É uma luta da vida inteira. Mas eu consigo, tá? Meu Deus, precisa melhorar muito. E eu vou passar o resto da vida tentando. Mas eu consigo me comunicar. Então é um exemplo de coisas que a gente, com toda dificuldade, a gente faz. Então o problema não é a gente ter dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, a vida é difícil mesmo. Ninguém, infelizmente, a gente não veio aqui pra brincar. Mas mesmo com as dificuldades, você consegue enfrentar as coisas, você consegue passar por aquilo, você tem recursos para passar por aquilo. Por exemplo, quando um adolescente sofre a primeira desilusão amorosa, qual é a sensação que o adolescente tem? Nunca vai passar. Porque ele não tem repertório para aquilo. Alguma vez ele já sofreu uma desilusão e superou? Nunca superou a primeira desilusão da vida dele. Então ele não sabe se vai passar. Ele não tem mesmo certeza se vai passar. Depois de alguns anos, a gente sabe que vai passar. Vai ser ruim, vai doer. Você vai até pensar, vixe, será que vai passar um dia? Mas assim, vai ser um pensamento de 1 minuto, que você sabe que vai passar, passou por aquilo 5 vezes. É claro que vai superar de novo.
né? Então, ter essa noção do que tudo que você já passou. Ter essa consciência de tudo que você já passou, enfrentou e conseguiu. É muito importante. Conhecer as suas fortalezas e as suas limitações. Então, saber que, por exemplo, algumas coisas são muito difíceis para mim. Um determinado tipo de filme é muito difícil. Um filme de guerra vai gerar em mim uma crise terrível. Então, eu não preciso fazer isso, eu não preciso me expor a isso. Você não precisa se expor a coisas que não vão te ajudar a crescer em nada e vão só te fazer sofrer. Você precisa se proteger um pouco dessas situações que são dolorosas demais. E ter muita consciência do que você é capaz de fazer. Do que você dá conta, do que você pode, dos recursos que você tem, das suas características internas que vão facilitar aquele processo e de todo mundo que está ao teu redor e vai te ajudar a passar por aquilo. Outra coisa importantíssima é se conectar com a fé. Tanto a fé no sentido de espiritualidade, para quem tem uma tradição religiosa, é um fator importantíssimo de promoção de resiliência. Para quem não tem, mas tem esse cuidado com a espiritualidade, com o desenvolvimento espiritual, que pode ser alcançado através da meditação, por exemplo. Mesmo para quem é ateu. Em que é que você acredita? Você acredita em você? Você acredita em que valores? Conecte-se com isso, porque isso vai te ajudar a enfrentar. Tenha compaixão e paciência com o seu processo. Porque tem dias que você simplesmente se sente cansado. Poxa, eu não aguento mais me sentir assim. Eu quero melhorar, não quero mais sofrer por causa disso, não. Já passou, foi horrível, mas eu quero ficar bem. O que é que eu faço pra ficar bem? Eu tava achando que eu tava ficando bem e recaí de novo. Eu tô tentando aprender isso, mas eu não consigo. Tenha paciência. Tenha paciência com o seu processo. Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo e tenha compaixão por si. Cuide de si mesmo. Cuide do seu corpo, durma bem. Pegue sol, já falei do sol de manhã, pegue esse sol fazendo uma caminhada de 15 a 20 minutos. Isso muda completamente o seu humor. Eu sei disso porque tem milhares de pesquisas dizendo isso e quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo acordar um pouco mais cedo, descer e arrodear ali o quarteirão durante 15 a 20 minutos, o meu dia é completamente diferente. O meu humor muda. Eu não sei vocês, mas eu tenho mau humor matinal. Eu acordo chateada. E aí, quando eu faço esse esforço de botar uma roupinha, descer, dar uma caminhada, pegar sol, se expor ao sol, o meu dia fica ótimo. Eu fico super feliz, eu saio pra trabalhar super animada. Rapidamente eu volto a ser quem eu sou. Porque quando eu não faço isso, eu levo umas 2 horas pra voltar a ficar satisfeita. Então façam isso, é uma coisa... E assim, quando a gente não tá bem, a gente não tem vontade de fazer nada disso. A gente não tem vontade de se alimentar bem, a gente não tem vontade de se exercitar. Exige uma energia muito maior. A gente não tem vontade de ligar pras pessoas. Exige uma energia muito maior. Eu entendo isso. Mas se você fizer esse esforço, você vai melhorar. E se você fizer esse esforço continuamente, você vai melhorar continuamente. E outra coisa é se responsabilizar pelo seu processo. Porque quando a gente está no papel de vítima, né? Poxa, isso aconteceu comigo, não tem jeito, eu não posso fazer nada com relação a isso, eu sou uma simples vítima dessa vida que é cruel demais. Você não vai conseguir sair do lugar também. A gente só sai do lugar quando a gente assume a responsabilidade e o protagonismo da nossa vida. Então, bom, o que foi que eu fiz para contribuir com essa situação? Algumas vezes você realmente não fez nada. Algumas vezes é uma situação de violência, algumas vezes é uma situação que você não fez. Mas muitas vezes você fez. Em relacionamento, por exemplo, uma dificuldade no relacionamento amoroso, de alguma forma você está contribuindo para aquela situação, para aquela dificuldade na relação, nem que seja por aceitar coisas que você não deveria aceitar. Então, quando você se responsabiliza por isso, bom, deu tudo errado na minha vida, mas não vai vir ninguém me salvar, sou eu que tenho que lutar e enfrentar e fazer por onde, você tem muito mais chances de conseguir. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês do Cyrulnik, que é esse autor tão importante para a resiliência. Como foi a história dele? Ele é um judeu
francês, quando ele tinha 6 anos de idade. Os nazistas pegaram a família dele, o pai, a mãe e a irmã, e levaram para o campo de concentração. E ele escapou porque uma mulher, uma vizinha, uma conhecida, pegou e escondeu. E aí ele ficou, assim, viveu alguns anos em abrigo, depois foi viver numa fazenda que era próprio para refugiados, e sem ninguém da família, lembrando desse dia que todo mundo da família foi levado para ser assassinado, menos ele, isso gera um pouco de culpa. Mas o que aconteceu foi que ele começou a ter muita curiosidade para entender por que aquilo tinha acontecido, por que aquela desgraça tinha acontecido com ele, por que aquela desgraça estava acontecendo no mundo, e porque, será que era possível se recuperar de uma experiência dessa? Como é que as pessoas estavam se recuperando? Ele foi analfabeto até a adolescência. Ele só aprendeu a ler depois de adolescente, mas ele já aprendeu a ler e ele já sabia, desde os 11 anos de idade, que queria ser psiquiatra. E ele já entrou na psiquiatria, já se formou médico, é também psicólogo, psicanalista. E ele dedicou a vida a estudar esse fenômeno, essas condições que fazem com que as pessoas retomem a vida mesmo depois de uma experiência como a dele, por exemplo. E ele é considerado o pai da resiliência, o maior exponente de estudos sobre resiliência. E quem quer se aprofundar nesse tema, inclusive, ele é o cara. Ele tem muitos livros publicados, os livros dele são fantásticos. Tem alguns que são mais técnicos e outros que são mais acessíveis. E é uma história real de resiliência, né? Uma pessoa que pegou a sua dor e ajudou milhares de pessoas a lidarem com a sua própria dor. Muito obrigada. Eu vou abrir para perguntas e comentários, mas antes eu quero falar só um pouquinho para vocês sobre a minha agenda nesse ano, de alguns eventos, intervenções que eu vou propor, certo? Então, dia 25 de maio, vou fazer uma oficina terapêutica de resiliência. Vai ser um evento com duração de 3 horas, onde as pessoas vão poder não só ouvir sobre resiliência, né, porque aqui vocês estão só ouvindo, mas falar um pouco da sua história, sabe, aquela oportunidade para o relato, e conseguir e ter ajuda profissional para conseguir identificar na sua vida o que é que ela pode fazer para trilhar esse caminho de resiliência. E isso feito em grupo, que potencializa muito a experiência, porque às vezes você aprende com uma coisa que outra pessoa falou. E aí, no dia 21 de junho, darei início a um grupo para pessoas que estão passando por situação de luto, resiliência e luto. Então, é mais uma forma de reunir pessoas que estão passando por um problema semelhante, para que elas possam falar sobre aquele problema, serem acolhidas e pensar em estratégias para conseguir superar aquela situação e retornar à vida. E esse grupo vai ter duração, são encontros semanais com duração de 2 meses, já é uma coisa mais longa. E a gente está montando um grupo, eu e a minha amiga nutricionista, a Cris Barroso, que chama Comer Consciente, que é um grupo também que vai ter 2 meses de duração com encontros semanais, que é voltado para as pessoas que querem aprender a ter uma relação mais saudável com a alimentação, com a comida. Porque muita gente tem um comer um pouco transtornado. Até porque eu falei aqui de várias estratégias que vocês podem utilizar quando estão sofrendo. Mas o que as pessoas mais utilizam? Comer açúcar. Porque o açúcar realmente ele vai liberar ali uma serotoninazinha. Mas vai te viciar, vai trazer vários outros prejuízos. Então, não é que você não possa comer um açúcar. Às vezes a gente está precisando mesmo de um certo conforto que a comida dá. Mas tem todas essas outras estratégias que eu falei para você fazer antes de se entregar ao açúcar. Se só o açúcar é a tua estratégia para lidar com a dor, eu acho que não vai dar muito certo, né? Então, pensar em novas estratégias para lidar com a dor que não sejam a comida. E fazer da comida algo que seja prazeroso, sim, que seja interessante, sim. Porque outras pessoas também têm pânico do alimento, não quero comer nada, porque senão eu vou engordar. Isso também não é saudável. Então, o grupo vai focar muito nisso, na evolução do comportamento alimentar. É um grupo que une psicologia e nutrição, então é uma intervenção bem diferenciada nesse sentido.
E aí também estou com a agenda aberta para atendimento individual, psicoterapia individual. Ok? Quem precisar entrar em contato comigo de alguma forma, aqui estão todos os meus contatos. E alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Esse livro, Ciro Nick. ele é específico para quem é acadêmico de psicologia, psicólogo, ou geralmente uma pessoa que não entende tanto do assunto? Tem alguns livros dele que são mais difíceis. E tem um que é a autobiografia dele, que é Corra, a Vida Te Chama, o nome, e é mais acessível. Então, é bom dar uma lida assim no que é que ele propõe fazer ali naquele livro. Tem alguns que são um pouco mais complexos, que ele fala mesmo de psicanálise, e tem outros que ele conta a história. Esse que ele conta a história dele é bem mais acessível. Então, dá pra... É uma leitura super rica, super interessante. Você podia colocar no seu Facebook ou no Instagram uma lista desses livros mais acessíveis para quem não é da área? Para ler Ótimo. sobre isso. Ótima sugestão, vou fazer isso. Alguém mais? Então, gente, muito obrigada pela presença.